Olá, seja bem-vindo ao canal Go Powers. Meu nome é Márcio e esse vídeo é um pouco diferente, tá? Esse vídeo eu tô fazendo como intuito de introdução ao treinamento Power BI Essentials que vai ocorrer em Sorocaba, módulo presencial, nos dias 28 de junho e 5 de julho, que seria um sábado, 2 sábados no caso, tá bom? E por que eu estou fazendo nesse modo aqui agora, gravando essa introdução? Para você que não é aluno desse treinamento, não está inscrito, eu vou deixar o link aqui na inscrição, vou passar o slide aqui, vou explicar como que funciona o curso. E para você que é aluno, esse vídeo já é aluno, já está lá na nossa formação Power BI presencial em Sorocaba. É presencial, hein, gente? Esse vídeo aqui é obrigatório, tá? Para que você comece o curso, esse vídeo é obrigatório de introdução. Por quê? Porque no dia a gente consegue ganhar mais tempo, tá bom? A gente consegue ganhar tempo com o treinamento. E esse vídeo aqui foi uma indicação de um aluno, né? Fazer essa introdução antes do treinamento, tá bom? Então eu vou passar os slides aqui e vou fazendo as explicações. Você que é do YouTube, que não vai fazer o treinamento, enfim, fica aqui, assista. Tem muita coisa bacana aqui de introdução a esse curso que você pode utilizar já no seu dia a dia, saber o que é Power BI, aprender a instalar o Power BI, tá bom? Então, por mais que seja exclusivo para os alunos, para quem é do YouTube vai ter muito conteúdo rico aqui também, tá bom? Então vamos lá para minha tela. Já todos aqui na minha tela, deixa eu só ligar aqui o apontador a laser. Vou pegar a caneta aqui mesmo, tá bom? Esse slide, lembrando que vai ficar disponível para os alunos, tá? Do treinamento Power BI Essentials em Sorocaba. E ele é um treinamento que eu chamo de VIP. Por quê? Eu já vou explicar aqui. Aqui os direitos autorais sobre esse material, tá, gente? Eu vou explicar lá no... Vamos lá. Aqui vai ser a apresentação, tá? Que a gente vai fazer lá no momento do curso. Eu vou perguntar um pouquinho sobre o seu conhecimento de Power BI, sua expectativa de curso, empresa que você trabalha, né? É legal saber a experiência de cada um, conhecer. LinkedIn eu falo um pouquinho também e um pouquinho de IA, tá? Sobre IA eu vou ter um comentário depois aqui com vocês também, tá? E uma curiosidade sobre você. Antes de eu me apresentar aqui, só para falar para vocês também sobre o Power BI. Quais são as etapas de um projeto em Power BI? As etapas de um projeto em Power BI, a gente começa... Opa, voltou aqui. Spoiler, volta. Esse vídeo aqui não vai ter muita edição não, tá? O objetivo dele é ser instrutivo mesmo. Então, no Power BI Desktop, todo projeto você vai ter que obrigatoriamente passar por essas etapas, tá bom? E esse é os nossos módulos do curso, do treinamento. Então, é a conexão com os dados, transformação e limpeza que fica dentro do Power Query, que fica dentro do Power BI. Você que está me assistindo, fica aqui até o final, que no finalzinho eu vou explicar, eu vou abrir o Power BI e vou explicar onde fica cada coisa, tá? Depois a gente tem aqui a modelagem e a estrutura dos dados, tá? Modelagem dimensional. Após isso tudo bem feito, bem construído, que eu vou passar para vocês muitas técnicas, dicas do dia a dia, dica que eu uso em projetos, tá? Com toda a minha experiência ao longo do tempo. O que a gente deve fazer para ter um projeto bem estruturado e bem profissional, tá? Cálculos em DAX, né? Após isso. E depois, como que a gente cria os visuais, como que a gente plota nos gráficos, né? E como que você entrega para o seu cliente o projeto, publicando no serviço do Power BI Online. Então lá eu mostro para você como acessar o Power BI Online. Durante o treinamento eu crio um ambiente, eu crio um login para quem está ali no presencial acessar por um certo tempo, determinado período, né? A minha workspace, a workspace de projetos do treinamento, a gente aprende a fazer a publicação, tá? Deixa eu tomar um gole de água aqui. Para hidratar a minha voz, né? Então vamos lá. Então dentro do treinamento você vai receber um usuário e senha para acessar a conta do Power BI no serviço e publicar seu relatório e visualizar e aprender como que compartilha de forma segura dentro da sua empresa, tá bom?
E qual que é o conteúdo do nosso treinamento, né? Que é o conteúdo programático. A introdução, a instalação do Power BI Desktop, tá? Que já é esse módulo gravado aqui, ó, tá? Que já vai contar como hora por certificado. Ele vai ter mais ou menos 1 hora aqui, 55 minutos, 1 hora, enfim. E ele já vai contar lá como hora para o certificado. E lembrando aos alunos, esse módulo é obrigatório, tá bom? Por que ele é obrigatório? Para a gente ganhar tempo lá no presencial, tá bom? E depois, qual que vai ser o conteúdo do treinamento, né? Visto ali naquele slide, né? Abrindo um pouco ele aqui. Práticas e conceitos de ETL com Power Query. Funções de tratamento de dado, transformação do dado. Você vai ver o dado sendo transformado. Enriquecido, né? A gente está numa época aqui que dado é o novo ouro, né? O dado vale ouro hoje em dia para as empresas, né? Modelagem dimensional. Vamos importar arquivos aqui. Quais os conectores do Power Query para as fontes de dados. Conexões com SQL. Eu explico ali também um pouquinho de como que funciona. A gente vai para as visualizações, né? Na verdade, antes a gente faz o DAX, o cálculo sem DAX e com DAX, né? Quando que a gente usa sem, quando que a gente usa com, tá? A gente vai aprender isso lá. E depois a gente vai fazer a visualização e conceitos de design, tá bom? A gente vai publicar no Power BI Serviço, muito exercício prático, tá? Então venha preparado, venha descansado, tá? Como vai ser no sábado aí, na sexta-feira, aproveita, descansa, tá? Faz um programinha diferente aí, tá bom? E no final, a gente vai fazer um projeto completo. Ao longo do curso também a gente vai fazendo esse projeto, tá bom? E bônus, tá? Vai ter uma licença ali de Power BI durante o treinamento, tá? Com o login do curso, óbvio, né? Não é para você usar na sua empresa, é para você treinar o que você aprendeu ali no curso. E aí, como o treinamento é presencial, como que eu reviso, né? Você vai revisar com os seus materiais, você vai revisar com os seus projetos que a gente vai desenvolver. E também eu vou te dar um bônus aqui, ó, um treinamento gravado, acesso por 1 ano do Power BI Start, meu treinamento xodó aqui, que eu já ministro há muito tempo esse treinamento, tá? E por que é Start? Para você dar o seu primeiro passo ali no Power BI. É um treinamento desenvolvido para as pessoas que estão no dia a dia de hoje, né? Que é o quê? Ele é rápido, 4 horas de treinamento. Então, para quem fez o treinamento, para revisar, vai ser excelente. Fora que eu vou dar outras dicas lá no final do treinamento também. Como você tirar uma certificação gratuita em Business Intelligence. Para quem é do YouTube, esse vídeo também tá no meu canal aqui, tá? Então, vai ser um ambiente bem descontraído aqui e propício para aprendizado, tá bom? Só esse treinamento do Power BI Start, ele vale R$ 297, tá? Às vezes no meu site eu coloco uma promoção lá, sazonalmente eu coloco uma promoção, tá? Mas para quem entrar no curso vai ter esse bônus aqui por 1 ano, tá bom? Aqui eu fiz um mapeamento baseado um pouquinho também no que eu trabalho, na minha experiência, enfim, tá? Não é uma regra, não é um padrão, mas quando você vai trabalhar num projeto, depende do nível do projeto, depende do seu conhecimento, tá? Tudo pode influenciar aqui, tá bom? Então, primeiro, é o seu conhecimento, o nível do projeto, tá bom? O tamanho do projeto. Então, geralmente, 10% a gente determina aqui de prazo, né, de tempo, mais ou menos, dentro de um projeto, para mapear os requisitos do negócio, saber fazer as perguntas, tá? Saber fazer as perguntas certas para o negócio, para a gente definir como será o restante do projeto. Essas perguntas são muito importantes, porque qual fonte eu vou consultar, qual a periodicidade de atualização, tá? Isso aqui é muito importante. Conexão com os dados é a parte mais tranquila, que é basicamente você escolher o conector e conectar, tá? Existem algumas diferenças ali? Existem, mas muito poucas. Eu vou abordar isso no treinamento também, tá? Tratamento de dados ali, o ETL. Não necessariamente todo projeto vai ser feito no Power Query, tá? Mas dentro do treinamento a gente vai fazer tudo dentro do Power Query. Geralmente aqui vai um 35% do seu projeto. Claro que depende também da sua experiência, depende do nível do projeto e depende da fonte de dados, a qualidade do dado que ela já está vindo, tá bom? O que mais? Modelagem de dados, 8%, se você fizer essas etapas aqui corretamente, tá bom? DAX, você vai gastar uns 15% ali. Visualização,
uns 25%. E governança e publicação, eu acredito aqui uns 5% mais ou menos, tá? Por quê? Depois que ele está publicado, você planejou, você fez tudo correto, é para ele atualizar automaticamente, né? Então você vai monitorar basicamente as cargas, tá bom? Então um projeto bem feito, tá? Tô falando aqui de um projeto bem feito, e você com uma experiência, que fez um treinamento bem bacana com alguém experiente também, vai ter mais ou menos isso aqui de tempo depois, pós-curso, com essa questão, tá bom? E aí as vantagens de fazer um treinamento presencial, né? Principalmente é o network, conhecer pessoas de outras empresas, outras áreas, né? Respostas ali precisas, né? Mais precisas em tempo real, né? A gente tá ali no ao vivo, muito mais rápido, né? Tirar suas dúvidas, né? É algo muito comum, né? Chegar no treinamento, alguém que já fez outro treinamento, fala, poxa, eu não entendi esse conceito, não entrou na minha cabeça. E ali no ao vivo, vocês sabem que é diferente, né? Ali um pouco de trabalho em equipe também, um ajudando o outro aí nas dúvidas, né? Eu sempre deixo aberto isso daí. Desde a época que eu dava aula de Excel, eu falo, olha, se você tiver condições de ajudar o seu colega do lado, faça isso. É bom para ele, para o seu aprendizado também, tá? E aí, foco total, né? Então, durante a semana, se você está fazendo um treinamento online aí, não é todo mundo que consegue, mesmo que seja ao vivo, né? Não é todo mundo que consegue separar um tempo ali, organizar a casa, organizar a família, né? Para ter um foco total, né? E dentro de casa, faz pausa, às vezes você faz o treinamento a partir da empresa, aí chega e-mail, alguém pede alguma coisa, né? Então já tem treinamento também VIP presencial em empresas, e eu sempre prefiro o sábado, porque é o dia que tem menos fluxo de e-mails, né, da empresa. Pô, se a empresa trabalha no sábado, eu recomendo no domingo, tá? Geralmente é em Sorocaba. Em outras localidades, geralmente eu faço ao vivo, tá? Online ao vivo, que também é uma experiência muito boa. E aí no ao vivo eu deixo uma turma bem reduzida, tá bom? Aí no máximo 6, 8 pessoas, para ter um foco também. Eu gosto que as pessoas tenham foco e tenham esse tratamento especial, né? O que mais? Vamos seguir aqui. E dúvidas comuns, dúvidas que eu mais recebo aí antes dos treinamentos, antes da pessoa fechar o treinamento, né? Licença Power BI Pro. Preciso de uma licença para aprender Power BI? Não, tá? A resposta é não. Não precisa. Por quê? A Microsoft é uma das poucas ferramentas que ela deixa você fazer o download e você consegue fazer um projeto praticamente completo. Se a gente olhar essas fases aqui, a única coisa que você não consegue fazer sem licença é isso daqui, ó. Governança e publicação. Mas olha só, você consegue 95% aqui do projeto, você consegue fazer gratuitamente, tá? Legal, né? Então não precisa de uma licença Pro. Ah, mas para publicar precisa? No treinamento você vai receber ali a sua licença com o seu usuário único ali, né? Que dura alguns dias, tá? Não é para sempre. Para que você possa treinar essa questão, tá bom? No dia a dia na sua empresa eu vou explicar como que funciona. Mas não precisa de licença Pro para fazer o treinamento, tá bom? Só instalar o Power BI e nesse vídeo aqui também vai ter a instalação. Eu vou colocar depois aqui os módulos no YouTube para você se localizar aqui também, tá? Conhecimento Excel. Qual que é o meu conhecimento que eu preciso ter em Excel, tá? Preciso ser avançado em Excel? Não, tá bom? É claro, eu não vou mentir, quanto mais conhecimento você tiver, não digo no Excel, mas em relação à manipulação, tratamento, organização dos dados, criação de relatório, de reportes, enfim, vai te ajudar, tá? Mas não necessariamente precisa ter um treinamento de Excel ali para poder fazer o treinamento de Power BI, tá? E eu vou explicar em seguida, aqui também a comparação ali do Power BI com Excel. Fica no vídeo aí que você vai ver também, tá bom? Então, não precisa de conhecimento avançado em Excel. Um básico ali é o suficiente. Se você não tiver nenhum conhecimento, algumas referências que eu vou falar não vai fazer tanto sentido, mas eu também explico, né? Olha, você sabe o que é um PROC-V? Puxa, a pessoa não sabe. Dependendo ali da turma,
eu consigo até explicar ali como que faz um PROC-V, enfim, tá? Precisa ter o Excel instalado no computador? Não precisa, porque eu vou abrir na minha máquina ali, explicar, né? Quando a gente for trabalhar uma base, vamos entender a base, né? Posso ser na minha máquina. Se tiver, é melhor. Mas se não tiver Excel, como você vai ter o link de um Drive, você abre direto no Drive do Google Sheets, tá? E aí, tranquilo com isso daí. E aí, outra pergunta muito comum, mas a minha área pode usar Power BI? Olha, até dar um zoom para mim aqui. A gente está numa era de dados. Não existe uma área que não use dados. Impossível uma área que não use nada de dados, tá? Então, esses dias eu fiz até esse exercício com uma professora de idiomas. Eu falei, poxa, mas eu não uso dados. Eu falei assim, então deveria. Tá? Mas como que eu posso usar dados na minha área? Como que eu posso usar dados na minha área? Eu falei, poxa, você pode mensurar ali a quantidade de falta dos alunos, nível de conhecimento deles, quando entraram, quando saíram do curso, ou andamento do conhecimento deles, tá? Isso até é um tema que eu vou fazer um artigo depois, tá? Na barbearia, né? Poxa, preciso... Isso foi um caso muito legal, que é até um treinamento que eu quero gravar, dando um spoiler muito grande aqui, que eu já montei ele, eu só preciso gravar, na verdade. Que foi baseado numa pergunta uma vez que eu tava na barbearia e o rapaz me perguntou, com o que você trabalha, né? Pô, trabalho com dados, né? Legal, mas acho que na minha área aqui eu não uso tanto, né? Eu falei, olha, é a mesma resposta. Se não usa, deveria, tá? Se não usa, deveria. Por quê? Aí eu fiz essa pergunta, falei assim, tá bom, vamos ver se a sua área precisa de dados. Você sabe quantas vezes tal cliente veio cortar o cabelo em um ano? O mesmo cliente? Ele falou, não sei. Você envia uma mensagem para os seus clientes quando é aniversário dele com alguma promoção? Não. Você envia uma mensagem para o cliente quando ele fica ali 30 dias sem vir cortar o cabelo, fazer a barba? Não. Eu falei, então, é porque você não usa o dado. Se você soubesse usar os dados, você estaria fazendo isso, tá? E deveria estar fazendo isso também. E aí eu montei até um dashboard para um barbeiro, que eu vou até gravar esse treinamento depois, que foi um caso normal ali de consultoria. Fiz um dinheiro ali um tempo, depois a gente abandonou o projeto. Porque o cliente adquiriu outro sistema, ele viu a necessidade dos dados, adquiriu outro sistema, que fazia um pouco ali do dashboard. Mas qual que foi o game change ali, a mudança do jogo? Que ele viu a importância dos dados e decidiu usar os dados no dia a dia, tá? Então, eu não digo o Power BI em si, mas digo os dados, ele pode ser usado em qualquer área, pode ser médico, advogado. Quanto mais você souber trabalhar com os dados, melhor serão os seus resultados, tá? Ficou até boa essa frase. Quanto mais você souber trabalhar com os dados, melhor será o seu resultado, tá? Então, minha área pode usar o Power BI? Sim. Com certeza, tá bom? E aí, curiosidades aqui, né? Na apresentação a gente faz as curiosidades, tá? Eu gosto de música, já tô meio enferrujado. Gosto de filme, piada, montar coisas, gosto de nadar, tá? Gosto muito de nadar. Faço natação, enfim. Gosto muito de filme. Muitas referências que eu fizer aqui com vocês vão ser de filmes, tá? Durante o treinamento ali, vou sempre lembrar alguma coisa de filme, enfim. Eu gosto muito, assisto até demais, né? Pra falar a verdade. E até um filme legal, esqueci de colocar no slide aqui pra vocês, tá no slide da quarta aula, se eu não me engano, que é no final do dia. No final do dia eu deixo um slide lá, que é uma indicação de filme, tá? Uma indicação de filme. Pra quê? Pra que você possa, né, praticar ali assistindo o filme, o entendimento ali dos dados, tá? Então tudo é válido. Deixa eu abrir aqui pra vocês. O nome do filme é O Homem... O Jogo. O Homem que Mudou o Jogo, aqui com o Brad Pitt, ok? Deixa eu pegar aqui uma imagem em
em uma nova guia. Vou pegar uma imagem boa, né? Vou pegar uma imagem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, você que não começou o treinamento ainda, né? Recomendo você assistir esse filme aqui, tá bom? Ele é muito bom. O título em inglês é Moneyball, se eu não me engano tá na Netflix. Baseado em história real, tá? Outra curiosidade, eu gosto muito de filme baseado em histórias reais, tá bom? E o Moneyball, ele explica ali como que o treinador ali conseguiu mudar a história de um time usando o quê? Adivinha? Dados, tá bom? Por isso que eu falo, dados está em tudo. Se você não consegue enxergar o dado no seu cenário, é porque você precisa de um letramento em dados, tá? Outra curiosidade, o Power BI eu instalei na minha máquina aqui em 2016. Ano que vem aqui, a gente está em 25, já vai fazer 10 anos que eu trabalho com o Power BI. Foi a data que eu instalei aqui a primeira vez o Power BI, tá bom? Se eu não me engano foi na data ali, na semana que instalou, que liberou no Brasil o download do Power BI. Que ele foi lançado em 2015 ali nos Estados Unidos, tá bom? E aí o lançamento do Brasil em 2016. Então eu já instalei ali quando começou e eu fiquei apaixonado porque eu já trabalhava com dados, já trabalhava com Excel, já trabalhava um pouquinho com BI, tinha acabado de começar em BI. Quando lançou essa ferramenta eu já sabia do poder e a transformação que ela faria no mercado, tá? Então agora falando um pouco sobre mim. Aqui tá meu QR Code aqui do meu LinkedIn. Peço aí para você se conectar comigo, mandar uma mensagem lá. Me segue lá também no LinkedIn, tá? Eu tô sempre publicando coisas primeiramente lá. Depois eu lanço ele no meu site, às vezes no canal do YouTube também. Mas primeiro eu lanço lá. Então hoje eu sou professor aqui, freelancer de pós-graduação na Facens, tá? Na parte de análise de dados. Trabalho numa empresa Big Tech aqui, com mais de 30 mil funcionários, multinacional. Como consultor de BI aí já desde 2019. 2018 eu fundei a Go Powers Treinamentos, né? Que é aqui quem vos fala, né? 18 a 19 ali eu estava como analista de BI Sênior. De 2010 até 2014, mais ou menos, eu atuei como analista de sistemas e depois eu migrei para BI porque era algo que eu já fazia e só não sabia o nome, né? Enfim. Também a experiência aqui em dados eu considero desde 2017, quando eu entrei numa empresa trabalhando no planejamento e controle de produção, tá? Onde eu usava Excel, tinha feito vários treinamentos já de Excel e fez uma grande diferença ali na questão de análise de dados. Nem tanto a ferramenta, mas a possibilidade de analisar dados, tá? Em Power BI, devido ao meu tempo aqui, como instrutor também, enfim, eu tenho experiência em todas as vertentes do Power BI, né? Visualização de dados, o DAX-M, que é a linguagem que está dentro do Power Query, a modelagem, a arquitetura, o ambiente premium, governança de dados, entre várias diversas coisas, tá? Estudei bastante aqui sobre UX e UI. Fui o criador do primeiro curso voltado a design de dashboards no Brasil ali em 2019, se eu não me engano, que eu lancei. Hoje já não está disponível, ele está lá, mas ele está em modo privado, porque ele está bem desatualizado. Até preciso gravar uma versão nova desse treinamento, tá? Mas é um treinamento muito bacana sobre visualização de dados e design de dashboard, tá bom? Tem algumas certificações aqui, né? Essas são as Microsoft, que eu tenho mais orgulho. Analista de dados em Power BI. Lá no meu site tem uma página lá também, referente a uma Masterclass que eu fiz esse ano, para quem quer tirar essa certificação. Claro que eu recomendo que a pessoa trabalhe pelo menos um ano aí com Power BI, 8 meses, 10 meses, intensivamente já está apto a fazer essa certificação, porque senão vai perder dinheiro, tá? E nessa Masterclass eu ensino passo a passo de como se preparar efetivamente para essa certificação, tá? Se você não está preparado, recomendo que se prepare, tá bom? E ela tem um peso muito grande no mercado, tá, gente? Então, ela é uma certificação internacional. Em 2020, eu passei em 2 provas aqui, análise de dados com
Excel e Power BI, tá? Foi a primeira certificação de Power BI aqui da Microsoft. As duas primeiras certificações. E aí, quando você tirava essas duas, você ganhava aqui um selo de MCSA, né? Em BI Report. E aí, desde 2020, eu mantenho aqui a minha certificação de instrutor Microsoft, tá? Voltado aí a treinamentos, tá? Power Platform, fundamentos aqui de Power Platform e fundamentos de dados com Azure, ok? E outras certificações bem bacanas aqui também, né? Essa aqui é a minha do MBA não, desculpa, da pós-graduação. Essa aqui que tem um vídeo no canal que eu ensino você a se preparar para ela também, tá? Que ela é gratuita. Essa certificação aqui, Data Engineer Associate, que eu tirei lá pela DataCamp, voltado a SQL, tá? Engenharia de dados com SQL. E aí eu estava estudando bem forte esse ano aqui sobre Databricks e Lakehouse, tá? Então, duas certificações que eu conquistei esse ano aqui também. E essa aqui com o Léo, né? Um treinamento que eu fiz presencial lá com o Léo. Quem conhece aí sabe da qualidade também, né? Fiz 2 treinamentos, imersão presencial com ele, muito bons, muito bons. E aí, treinamentos ministrados aqui, eu já preciso até... Eu tô meio confuso aqui com essas horas aqui, essas quantidades aqui de projetos, tá? Que eu acho que eu já perdi a conta, eu parei de atualizar um tempo já, tá bom? Já ministrei workshops, treinamento em empresa, treinamento presencial VIP, né? Ou presencial, enfim. Mentoria, eu nem coloquei aqui. E horas de experiência em projeto, isso aqui eu acho que é o mais legal aqui, 12 mil horas. 12 mil horas de experiência em projeto. Como que eu fiz isso? Coloquei no ChatGPT a data que eu comecei, a data atual que eu fiz isso, acho que foi ano passado. Coloquei ali mínimo 4 horas por dia, desconsidere feriados, desconsidere férias, e ele me deu esse resultado aqui, tá? De horas. É um cálculo bem preciso, né? Aqui o meu site, um pouquinho de portfólio. Um pouquinho de portfólio que eu coloco no meu site. No treinamento eu falo bastante sobre a importância de portfólio para quem quer conquistar vagas, né? Canal no YouTube, que você está vendo esse vídeo aqui já também. Treinamento Power BI Start. E o meu LinkedIn, tá bom? Com muito orgulho. Os treinamentos gravados, tá? Eu tô gravando esse vídeo hoje aqui em junho de 2025, tá? Esse treinamento aqui já está disponível, que é o Power BI Start, tá bom? Power Viewers é o primeiro treinamento do Brasil voltado para utilizadores de dashboard. Não é para desenvolvedor, é para utilizador. Se você é desenvolvedor, é claro que isso aqui vai ser muito útil para você, porque ele é bem completo em relação ao serviço do Power BI. Esse curso aqui eu tenho um orgulho enorme aqui, tá? A Masterclass certificação que eu comentei. Esse curso é SQL Power, que é o básico que você precisa aqui de SQL para você trabalhar com Power BI, né? Ele vai acontecer em julho de 2025 aqui, né? Tem que clicar aqui para ver a data exata aqui. Ele vai ser online ao vivo, tá? E esse de ChatGPT vai ser em junho, daqui a 2 semanas. Ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? Esses eu acabei não deixando o cupom aqui, mas é só entrar no meu site, clicar lá que tá disponível ainda. Acho que ocupou metade das vagas por enquanto, tá bom? Então, treinamento bem legal aqui para vocês. Aqui meu canal do YouTube, né? Vocês já estão vendo aqui, mas me segue, se inscreve aí no canal, curte os vídeos aí, tem bastante vídeo bacana, tá? Eu acho que tem muito vídeo no YouTube, tá? Mas esses vídeos aqui são bem bacanas, tá bom? Uma curiosidade aqui também, eu já ministrei treinamentos na Microsoft, tá? Como um instrutor convidado, né? Treinamento lá presencial. Esse aqui era híbrido com mais de 90 pessoas. Esse aqui foi com o pessoal da empresa, que foi da empresa que eu trabalho aqui também. O pessoal da empresa, né? Mas só de você ser lembrado para ministrar um treinamento, eu acho que é um peso bem grande, né? Bem valioso isso, né? Muito orgulho. Esse aqui foram 30 pessoas, foram 3 turmas de 10 pessoas. Bem bacana. Quem fez, curtiu demais. Esse daqui foi em 2022 e esse aqui foi em 2024, se eu não me engano. Ou no comecinho de 25, não lembro agora.
Aqui, então, as escolas que eu já ministrei treinamento, né? Ministrei treinamento na Impacta, atualmente aqui na Facens, na pós-graduação. E na Coder House, tá? Muito orgulho, gosto muito de aplicar meus treinamentos e compartilhar esse conhecimento aí com quem está interessado, né? Obviamente. Treinamento corporativo, Go Powers, me chama lá que a gente conversa aí, forma uma turma dentro da sua empresa e ministra o treinamento. Ah, mas você é vendedor. É meu trabalho, eu não tô vendendo. Eu tô compartilhando a minha experiência, né? Então, se eu vivo disso, tem que compartilhar, né? E aquela dica, o melhor professor é aquele que vive aquilo que lhe ensina, tá bom? Não só aquele que fala, mas aquele que vive no dia a dia. E aí, para pensar, né? Sempre tem umas frasezinhas em momento coach durante o treinamento, tá? Para pensar aqui, ó. Seu melhor investimento é você mesmo. Não há nada que se compare a isso, tá? Então, não tem nada que traga mais retorno do que você investir em você, no seu conhecimento, né? Algo que ninguém pode tirar, né? E até uma dica que eu dou para as pessoas que estão em dúvida de fazer algum treinamento é o seguinte. Deixa eu cortar a câmera para mim aqui. Se você está em dúvida de fazer algum treinamento, para e pensa o seguinte. Qual é o retorno que esse treinamento vai me dar? Vai ser no dia a dia? Vai ser financeiro? Todo treinamento que você fizer tem que te dar algum tipo de retorno. Ou seja, conhecimento ou mudança no seu dia a dia ali. Tá bom? Quero crescer na carreira. Quero ganhar um aumento, enfim. Todo treinamento tem que ter alguma mudança. Então, pese muito isso. Toda vez que eu vou investir em um treinamento, eu penso, poxa, quanto que eu vou recuperar esse treinamento, né? Em valor, né? Às vezes você faz algum treinamento só por curiosidade, para ver se é para você mesmo, né? Mas é tempo que você está dedicando. Então, para e pensa, quanto que eu vou ter de retorno com esse treinamento, né? Fazer um treinamento, por exemplo, já fiz treinamento de 5, 10 mil reais, enfim. Qual que é o retorno que eu esperava daquilo? Eu preciso recuperar aquilo em um certo tempo, né? Então, para e pensa. Voltando para a tela. Então, vamos lá. O Fórum Econômico aqui do Futuro do Trabalho em 2023 falou aqui sobre os trabalhos aqui que estão com mais alto e rápido crescimento, né? É óbvio que AI e Machine Learning, especialistas em inteligência artificial, Business Analysts, Business Intelligence Analysts, né? Estão aqui no terceiro lugar. Olha que bacana isso, né? Ano que vem isso pode mudar com a IA? Vamos esperar até ano que vem para saber. Eu não gosto de dar boas e más notícias. Eu não gosto de dar má notícias ou especulações se eu não tiver dados, tá? Então use dado para dar informação também. E analista de dados e cientistas, tá? Eu vou falar um pouco das profissões agora também aqui. E essa expectativa aqui, ó, de crescimento, né? E até 2027 aqui, ó. Quem souber isso aqui, até 2027 vai ter um certo diferencial no mercado, tá? E aqui uma matéria aqui de 2023... Analistas e cientistas de dados serão as profissões mais relevantes no Brasil até 2030. Olha que bacana. Pesquisa na internet e veja na íntegra depois essa análise aqui, né? Por quê? Porque a análise de dados está em tudo. E como que você analisa dado? Primeiro, você tem que conhecer o dado, o negócio, né? Mas não só isso. O que é mais importante? Você tem uma ferramenta que te auxilia isso. Tá bom? Existem várias no mercado, mas o Power BI realmente tem um grande destaque aí. Tem um vídeo aqui do Jerry que ele fala sobre Data Science, AI, Data Analyst, né? Ele falou aqui das habilidades aqui, ele fez uma pesquisa de vagas aqui, né? Habilidades técnicas mais requeridas em vagas de analistas de dados e analistas de BI, né? Então, 83% das vagas aqui pede alguma ferramenta de visualização, né? Então, o analista de dados não necessariamente precisa construir dashboard, ele precisa analisar dado, né? 65% pedem SQL. Olha que bacana. Então, você sabe SQL? É um diferencial aí no seu currículo.
Volta ali nos slides anteriores, um pouquinho no vídeo, que vai ter ali, ou vai no meu site lá, que vai ter o curso de SQL para analistas de Power BI, tá? Excel, 50% das vagas pedem Excel ou Google Sheets aqui, né? Por quê? Porque um momento ou outro você vai receber uma planilha e você vai precisar saber como é que aquela planilha funciona para construir ali o seu projeto. Ou você vai entregar o seu projeto em planilha às vezes, tá? Então um reporte que é rápido e fácil, você pode entregar ele tranquilamente em planilha, tá bom? E depois estatística e Python, tá? Muito importante, mas nível de prioridade aqui, né? Saber dashboard, SQL, Excel e, é claro, o básico de estatística ali, né? Aqui acho que ele esqueceu de copiar aqui, repetiu agora que eu reparei aqui. Tá? Então estatística é importante, né? Média, mediana, o básico ali de estatística, né? Variância, enfim. E aí as carreiras de dados, né? Então a gente tem aqui primeiramente que é o nosso foco analista de dados, tá? Não é um curso de carreira, mas é um curso sobre ferramenta. E essa ferramenta te ajuda muito a se desenvolver aqui e se preparar para um analista de dados, né? Então, responsável por tirar insights dos dados, porque estamos perdendo o mercado na região X, por exemplo. Fazer análise de negócio. Tem que ter conhecimento do negócio ali também, né? Analista de dados. Tem o cientista de dados, que cria modelos aqui de análise de dados também, mas é mais voltado à programação e também um vasto conhecimento estatístico, tá? Para fazer projeções. E a ferramenta mais utilizada geralmente é o Python e o R, né? Ou R, como conhecido aí. Engenheira de dados, né? Responsável aqui pela criação de códigos, né? Basicamente, que pega um dado de um lugar e joga para outro, né? Trata o dado, enfim, projetos robustos, grandes, tempo real. Esse cara aqui é muito requisitado, tanto que hoje ali numa pesquisa de vagas aí internacionais, é o que está com o maior salário, tá? Engenheiro de Analytics é uma profissão basicamente nova, né? Analytics Engineer, né? Que é um pouco do analista de dados com o engenheiro de dados, tá? Então, o mercado cada vez mais pedindo aí um profissional que joga em vários times aqui, né? E aí, geralmente, você que vai fazer o treinamento, você é um analista de negócio, tá? Existem vários termos aqui para analista de negócio, mas um deles é o quê? É o que você faz no seu dia a dia. Você trabalhar ali na área de finanças, né? Você vai trabalhar ali com um analista de negócio, tá? Você trabalha ali com logística, você é um analista de negócio, você analisa, você é especialista naquele negócio, né? Então, todo analista de negócio usa dados, independente da fonte, né? E com esse dado ele faz insight, recomendação, toma decisões ali para o negócio dele, né? Qual que é a melhor rota para chegar em tal lugar, enfim, qual que é a rota mais curta, qual que é o produto que está mais vendendo, né? Qual que é o produto que está dando mais prejuízo, né? No caso financeiro, qual que é o setor que está dando mais prejuízo, enfim. E reporta para executivo, né? Executivo entenda como gerente, diretor, enfim, tá? Então, analista de negócio pode ser que seja você, tá bom? Você analisa o seu negócio. Ah, mas eu sou médico. Você também analisa o seu negócio, né? Você sabe quantos pacientes você atendeu nesse mês? Então, você está analisando o seu negócio, tá? Essa é uma visão que eu trago para você. Claro que o termo analista de negócio pode ter outras interpretações, tá bom? E o analista de negócios, ali, as habilidades do analista de negócio, né? Soft skills, hard skills, né? Hard skills são os... soft skills são as habilidades ali, o pensamento criativo, comunicação efetiva, rápido aprendizado, curiosidade, enfim, tá? São as habilidades interpessoais. E aqui são os conhecimentos técnicos, tá? Hard skills. Qual é a sua área hoje? Coloca aqui, escreve aqui no comentário qual que é a sua área. Pesquisa quais são os soft skills, hard skills mais requisitados dentro da sua área hoje, né? Pelos recrutadores. Então, o hard skill, conhecimento do negócio, conhecimento da ferramenta, né? Qual ferramenta aqui? Excel, PowerPoint, Power BI, software de dashboard, né? Óbvio que é Power BI. Mas tem outros, né? Óbvio, tem o ClickView, tem o Tableau, tem o Looker Studio. Linguagem de extração de dados, em alguns casos, né? Dependendo da vaga. Conhecimento de áreas específicas, tá? E aí, quem está assistindo aqui, que é meu aluno, falou, poxa, mas
eu preciso saber um pouquinho disso antes do treinamento? Com certeza, tá? Para você parar e pensar aí onde que você tá hoje, né? E aonde você quer chegar, tá bom? E onde que o treinamento vai te ajudar a chegar também. Já já a gente vai falar de Power BI. Fica aqui comigo, tá? No treinamento, esse slide que duraria cerca de 30 minutos, 40 mais ou menos, dependendo das perguntas das pessoas, tá? Então aqui a gente já garante que já pula isso no treinamento, tá bom? E aí, comparando as carreiras aqui em dados, né? Onde que cada um, essa fonte que é desconhecida, que eu já vi esse slide às vezes no LinkedIn, mas ele faz muito sentido. Então aqui, o que um cara que é uma pessoa profissional que é analista de dados, né? O que ela tem que saber mais? Esse já é um gráfico também, né? Sabe analisar esse gráfico? Sabe o nome desse gráfico? Escreve aqui no comentário, tá? É um gráfico de radar, né? Ou teia de aranha, ou radar chart, né? Como é conhecido. Que faz análise cíclica, né? Então, o analista de dados, ele vai ter um pouquinho de conhecimento em tudo isso daqui, mas o que ele precisa ser mais especialista? Storytelling, visualização de dados, Business Insights, né? Métrica e report. Experimentação, não precisa ser especialista, mas precisa conhecer um pouquinho, né? Tá faltando aqui, deixa eu ver, Data Tools. Ferramenta aqui, banco de dados, né? Tá falando aqui quase a zero, mas eu colocaria um pouquinho nesse eixo aqui, tá? Fazer minha ligação aqui, um database, um pouquinho de conhecimento aqui em dados, né? É mais profissional de BI, no analista de dados nem tanto, mas quanto mais conhecimento, melhor, né? No filtro aí do GUP aí, ou do mercado, enfim, isso aqui vai te ajudar muito, tá? No mínimo, saiba o que é cada uma dessas coisas, tá? Mínimo, saber o que é. Eu vou deixar uma lição de casa para você aí, tá bom? E aí, qual que é a melhor escolha, né? Power BI ou Excel? E aí é que eu digo, depende, né? Depende do que você vai fazer, tá bom? Então tem aqui, cada ferramenta tem a sua vantagem, tá? Tem a sua necessidade específica, enfim. Qual que é a maior vantagem aqui, sem ler o slide aqui, né? Do Power BI e comparado ao Excel. Power BI é governança de dados. Criação mais rápida de dashboards. Ele vai demorar um pouquinho mais para você estruturar o dado, fazer as fórmulas, mas ele vai ser mais automatizável que o Excel e vai quebrar menos, vai dar menos problema, tá? O Excel, ele continua com uma ferramenta ali de input de dados, não é um banco de dados, mas para você fazer alguns cálculos, fazer alguns relatórios ali que você não tenha tanta recorrência, enfim, fazer fórmula, analisar o dado em tabela, testar o dado. E aí eu digo que os dois são better together, né? Melhor juntos, né? Então, você sabendo bem o Excel, vai te dar uma boa base para o Power BI. E o Excel vai te ajudar ali a montar uma base, um entendimento do dado para você jogar ali no Power BI de forma mais segura, tá? O Power BI você vai conectar com múltiplas fontes de dados, tá? Os dois rodam Power Query, até uma curiosidade, tá? Os dois funcionam Power Query aqui nos dois. Porém, o Power BI ele roda muito mais rápido o Power Query, tá bom? Faça o seu melhor na condição que você tenha, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Frase de impacto aqui do grande Cortella, tá? Eu digo para você, no dia do treinamento, você precisa levar seu notebook, tá? Não precisa comprar um notebook para o treinamento, leva o seu mesmo. O que é importante ali também, né? Você ter em mente. O melhor é o que você sabe, tá? Então, aprenda a ferramenta e não tenha grandes expectativas de fazer big projetos enormes assim de começo. Mas fazer projetos ali dentro do que você aprendeu, tá? Claro que eu tenho uma metodologia, né? Que eu chamo de moonshot, né? Que é um termo conhecido já, que é mirar na lua. Se você errar, ainda vai estar ali na estratosfera da Terra, ali, né? Vai estar ali no meio termo, né? Já vai estar ali no espaço sideral. Que é o quê? Já pensar em projeto grande, tá? Então, muita dica que eu dou durante o treinamento é dica pro. Por isso que eu falo que esse treinamento é um treinamento pro, tá? Eu quero que os profissionais que estão se formando comigo sejam prós. Então, eu vou dar muita dica ali de projeto grande, né?
E vou fazer muita referência de projeto real, tá bom? E ali leva seu notebook, pelo menos ali 8 GB de memória ali o notebook, tá? Para ele rodar bem. Se você for usar o notebook da sua empresa, vou dar uma dica lá no final na hora de instalar. Então, o que é o conceito de BI? Tá? Refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações para dar suporte ao negócio. Tá? Então, se o cara tem uma padaria ali no papel de pão, uma loja de roupa, sei lá, que ele anota quantas pessoas entraram dentro da loja em determinado dia, determinado tempo. Aquilo é um BI, tá? Análise de negócio. O nome Business Intelligence, ele foi cunhado pelo Gartner, tá? Então, o Gartner hoje, ele é dono desse nome. Importância do BI, gente, do BI dentro da empresa, né? Eficiência do processo, comportamento do padrão do cliente, da compra, da venda, performance de vendas e marketing financeira. A ferramenta que te ajuda a melhorar o seu negócio, tá? Por isso que é uma profissão muito valorizada hoje, tá? Então, alertas, compartilhamentos aí entre departamentos, enfim, tá? Então, leiam depois aqui com mais cuidado. Depois eu deixo também, sempre nos slides, os links aqui da documentação de referência para vocês terem mais coisas para pesquisar e analisar, tá? E o que é o Power BI, né? O Power BI é uma suíte de ferramentas aí para análise de dados criada pela Microsoft, tá? Então, ele permite que as empresas se conectem com diversas fontes de dados, até simultaneamente, tá? Conectar com banco de dados, Excel e uma planilha ao mesmo tempo, é possível, tá? Ele foi projetado para ser utilizado por especialistas, né, em dados, quanto usuários não técnicos, tá? Então, realmente, ele democratiza o acesso à análise de dados, tá? Então, foi uma ferramenta que realmente deu um salto e deu uma mudança aí de mercado, tá? O que mais? Vantagens aqui, né? Conectividade com múltiplas fontes de dados, visualização aqui, tanto em celular, tablet, notebook. Uma observação importante, tá? A instalação dele não dá no Mac, tá? Tem um jeito aí de instalar. Mas o ideal é um computador Windows, tá? Não é o Linux. Depois eu falo na parte de instalação lá. Então, conexão nativa com centenas de fontes de dados. Centenas, que eu digo, é mais de 200, tá? Que eu já fiz essa medição aí. Facilidade de uso, né? Compartilhamento de forma segura, monitoramento de quem está acessando o dado, quem está visualizando. E sem necessidade de codificação complexa, tá? Então, algo que a gente chama no mercado aí low code, né? Uma vez ou outra vai ter um código ali, mas basicamente não é tanto assim não, tá? Governança e segurança dos dados, tá? Isso aqui, poxa, hoje em dia, em tempos de LGPD, vazamentos de dados, é algo muito importante, tá? E ele realmente ajuda a manter isso seguro, tá? Mas a pessoa precisa saber usar o Power BI, senão nenhuma ferramenta fica segura com pessoas que não conhecem da ferramenta, né? E aí, quando você está aprendendo essa ferramenta, é algo que eu pensei muito, né? Quando eu estava entrando, de fato, em BI. É uma ferramenta global, não é uma ferramenta que usa aqui na minha empresa só. Não, ela usa no mundo inteiro. Então, mais de 100 mil empresas aqui em 200 países. Mais de 200 países, na verdade, são... O número de países aqui acho que está errado. Eu tirei acho que da Microsoft aqui está falando mais de 200 países, mas na verdade a gente tem menos países no mundo aí, né? Enfim, mas o número é bem próximo disso. Milhões de usuários ativos, ou seja, você vai trabalhar aí no Brasil inteiro, vai precisar de alguém que saiba Power BI. E no mundo também, na Europa, Estados Unidos, Canadá, tem muita vaga aí de Power BI, né? Claro que para conseguir uma vaga lá é outra história, né? Mas tem possibilidade, já te facilita, já te possibilita isso, né? E vantagem competitiva aqui entre as outras ferramentas, né? Facilidade de tomada de decisão, ambiente colaborativo, baixo custo de licenciamento, né? Depois a gente fala disso também.
E aí em 2015, né, quando ele foi lançado lá nos Estados Unidos, nesse quadrante de Gartner, né, pensando que aqui é um gráfico de dispersão aqui, quanto mais aqui, melhor, né? E aqui, habilidade para executar, né, o que a empresa promete, e visão de mercado, aqui, né, visão, enfim. Ele estava nessa posição em 2015, ele já entrou como líder, ele já nasceu líder, algo bem comum de acontecer, né? Acho que era uma aposta por ele ser da Microsoft, tá? E aí em 2016 já separou aqui as ferramentas que realmente era líder de mercado, né? O Power BI estava muito aqui como visão, né? Como bem para visionário. Destacando dos outros, eles continuavam como líder aqui, o Tableau e o ClickView. Mas de 2017, 2016 ele estava aqui, mas de 2017 para frente ele continua como líder de mercado, como quadrante mágico de Gartner aqui, né? Ferramenta de Analytics e Business Intelligence Platform, tá? 2024 esse é o último reporte aqui. E aí entraram com outras ferramentas, né? O Tableau foi comprado pela Salesforce. O Click se mantém. O Google aqui com o Google Locker Studio, né? Que era o... Esqueci o nome antigo dele. Tá? Então, essa ferramenta aqui compensa muito, né? Tá estudando ela ainda, tá? E aí, como que funciona o aprendizado, tá? Por que eu falo que no presencial, né? Eu gosto de fazer presencial curso, tá? Curso eu gosto muito de fazer no presencial, por quê? E até algo que eu tô falando para você aqui. Se você só tá vendo e escutando esse vídeo, né? Se você tá vendo e escutando, que bom, obrigado pela atenção. Você tá aprendendo 50%. Provavelmente, daqui 2 dias, você não vai lembrar de muita coisa, né? E a aprendizagem ativa, como que ela funciona, né? 70% aqui do conhecimento que você vai adquirir vai ser conversando, debatendo, né? 80% praticando, né? E aqui no meu caso, o que eu mais gosto é ensinando, né? E ali no presencial, você pode ali praticar ensinando os colegas ali também, tá? Como que resolver problemas ali até da área deles, ou do Power BI no caso, tá? Então é muito bacana. E no treinamento presencial, abre a boca, é pra falar, não é pra ficar quietinho ali no seu cantinho, tá? É pra soltar a voz ali, de conversar, bater papo e aprender também, tá? Tem dúvida? Vai perguntando até entender. E aí uma dica que eu dou aqui também, né? Que eu ouvi num treinamento aqui da Thaisa Candela, acho que no começo do mês passado. Eu achei muito interessante que ela colocou no slide aqui, ó. Ninguém desenvolve ninguém, né? Então, o que eu coloquei aqui, né? Eu estimulo o aprendizado, né? Proporciono um ambiente aqui adequado para isso para vocês, né? Mas aprender só depende de você. E é uma decisão pessoal, tá? Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Por exemplo, não abrir mão de grandes coisas, enfim. Precisa abrir mão do seu carro, né? Mas você vai abrir mão ali, por exemplo, alguns dias de ver sua série favorita na Netflix ali à noite ali, né? Então, você vai dedicar mais do seu tempo estudando, né? E aí vai reduzir um pouco do seu tempo de outras coisas, tá? Então, você vai precisar praticar. Então, o treinamento eu facilito, né? Eu sou um facilitador. Vou passar para você ali como funciona, o que você fazer em tal situação. Tá bom? Então, é algo que depende de você. Então, você pode pagar o treinamento mais caro, que eu já fiz isso também. Por exemplo, de Python ali, paguei um treinamento de R$4.000 e não pratiquei tanto, né? Como eu imaginei que eu ia praticar, ou seja, ele vai caindo ali na curva do esquecimento, tá? Então, eu pratico, eu foco mais naquilo que eu preciso, tá? E aí, o conjunto do Power BI, o que a gente vai utilizar no treinamento? Power BI Desktop. Tá? 90% do treinamento, 95% vai ser Power BI Desktop. A gente vai aprender a publicar ali no Power BI Serviço, que é uma plataforma web. E quando tá no serviço, se a pessoa logar, fica disponível ali para o mobile também, tá? É bem bacana. O relatório fica bem bacana ali no celular. No celular, no tablet, tá? E aí falando um pouco aqui de Power Platform, né? O Power BI ele está inserido em 2 cenários, o Power Platform e o Fabric, tá? Então começando pelo Power Platform,
são as ferramentas aqui pro usuário final, né? Segundo a Microsoft, né? O usuário de negócio, né? O Citizen Developer, né? O cidadão desenvolvedor. Ele está inserido nesse contexto aqui. E o que mais que tem aqui que complementa ele? Bem bacana. Power Apps, desenvolvimento de aplicativos para site celular com sua conta da empresa, né? Power Automate, automação ali dos seus fluxos de trabalho dentro da sua empresa, tá? Seus colegas de trabalho, enfim. Ele é mais voltado para produtividade individual, tá? Copilot, a IA da Microsoft, tá? Então, a Microsoft está colocando isso aqui em todos os produtos. Então, é importante saber como usar um prompt, né? E o criador de páginas, tá? O foco nosso vai ser o Power BI, tá bom? E dentro do Fabric, né? Então, a Microsoft está embutindo ele dentro desse novo produto. O Power BI vai ficar dentro desse produto, que já é um produto voltado aqui a desenvolvimento de projetos mais robustos, né? E que envolve outros profissionais. No caso, o cientista de dados e o engenheiro de dados, tá? Então, tanto que a questão de licenciamento do Power BI vai mudar um pouquinho, né? Mas aquela dica que eu dei anteriormente lá, better together, né? Só que tudo junto vai facilitar projetos aí grandes, tá? Projetos grandes mesmo. Quando eu digo múltiplas fontes de dados, milhões de linhas, tempo real. Gente, isso aqui é o futuro, né? Do Power BI. E que bom que a Microsoft manteve ele dentro disso daqui, né? Data Factor, né? Ferramenta aqui de automação. Automação não, gestão de dados, né? E aí, a gente já entra no nosso hands-on aqui, finalmente, tá? Como baixar o Power BI. Como que a gente baixa o Power BI? Eu tenho um link aqui no meu site, que é um blog, né? Como baixar e instalar o Power BI. Eu recomendo usar esse cara aqui, tá? Tem um vídeo no canal, mas eu vou fazer de novo com você. Por quê? Eu quero que você venha no dia do treinamento, vem cá, olha para mim aqui. Eu quero que no dia do treinamento você já esteja com o Power BI instalado. Considerações importantes. Ele não funciona no Mac, tá? Não dá para instalar o Power BI no Mac. Tem um programa chamado Parallels, alguma coisa assim, que dá para você virtualizar o Windows e coloca o Power BI. Ele não vai funcionar tão rápido, tá? Segunda dica, no Linux também não. Então, computador, notebook ali, Windows, tá bom? Eu não forneço computador para você. Você tem que levar o seu ali. Se não tiver, dá um jeito, empresta de alguém. Você precisa fazer esse treinamento, tá bom? Que mais? Deixa eu lembrar aqui. Se você for usar o computador da sua empresa, tá? Certifique que você tem condição de instalar software. Geralmente as empresas bloqueiam, tá? Geralmente as empresas bloqueiam a instalação de alguns softwares aí, enfim, tá? Então, faça a instalação do Power BI antes do treinamento. Não chegue no dia do treinamento sem instalar. Eu vou montar um grupo de WhatsApp ali para os alunos, tá? Aqueles que confirmaram a matrícula. Já estão confirmados, na verdade. E eu vou perguntar, olha, você tem que estar com o Power BI instalado, tá? E aí, por isso que esse vídeo aqui vai te ensinar a fazer isso. Tá bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso aqui. O que mais? Durante o treinamento a gente vai usar ali algumas questões de... Como que eu posso dizer? Algumas questões de... Nossa, fugiu agora. O Google Sheets ali para baixar, tá? Se não tiver lá na hora, não tem problema, compartilha pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar para minha tela aqui. Então, nesse link aqui, você vai encontrar lá no blog do meu site como instalar e baixar o Power BI 2024. Eu ainda faço a mesma recomendação, porque essa recomendação é o que eu faço, tá? Então, é possível pelo Microsoft Store, mas eu não gosto. Download direto pelo site da Microsoft, também não recomendo. Por quê? Porque ele baixa a última versão, e às vezes a última versão não é a versão estável, tá? Então é uma versão que ainda precisa de algumas correções. Então recomendo baixar uma versão estável que está nesse aqui, ó, utilizando o link de versões anteriores, tá? Então aqui no meu blog, você vai entrar aqui e clicar nesse link aqui, ó. Vou abrir uma nova guia. Tá? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Na página.
E aqui são as versões anteriores. Então, a última versão estável do Power BI, que geralmente não vai ter nenhum bug, é essa daqui que está aqui nesse site, tá? Então, a última aqui é abril de 25. Eu, no meu computador, estou usando a de, acho que novembro 24, que está muito boa, rodando muito bem a versão. Não preciso das coisas novas, tá? Então, nesse site, você vai descer até aqui, ó. E vai vir aqui, ó. Versão abril de 25, no caso, né? 64 bits, tá? O Power BI tem atualizações todos os meses, tá? Mas essa é a última que está disponível. 64 bits, baixa e instala, tá? Não espera o dia do treinamento para fazer. Nos últimos treinamentos, o pessoal estava usando essa versão de março aqui e estava funcionando muito bem, tranquilo. Não é comum o Power BI ter bug, tá, gente? Então, não tô falando mal da ferramenta, não é comum. Porém, para um melhor aproveitamento no treinamento ali, a gente usa isso daqui, tá? Vão ter algumas configurações lá no Power BI, mas a gente vai fazer no treinamento. Por isso, você já venha com o Power BI instalado, tá? Já vou deixar aqui até abrir no Power BI. Baixou, instalou o Power BI. Na hora que você abrir aqui, ele vai te dar essa tela, tá? Só para você entender aqui. E a gente vai ter aqui, ó, tela em branco, tá? Então, entrou aqui, funcionou, tá tudo maravilhoso, tá? Tá tudo certo aí pro treinamento. Então, esse teste você tem que fazer antes do treinamento, tá, gente? Se você vier aqui em ajuda sobre, ele vai mostrar a versão, ó. Então, a minha versão é a de novembro. Não precisa ser essa versão que você vai instalar, tá? Se você tiver uma versão instalada no computador já, garanta que seja maior, igual ou posterior a essa, tá? Não venha com versão antiga lá, porque algumas coisas podem não existir nessa versão, né? O Power BI ele é atualizado mensalmente, tá? Acho que 1 ou 2 meses do ano só que não tem atualização. Então vamos lá. Abrir o Power BI, explorar os principais recursos. Vai ter aqui um exercício, um hands-on, para a gente fazer o nosso primeiro projeto. Então lá no treinamento a gente já vai começar com esse primeiro projeto aqui, tá? A gente só vai fazer as apresentações ali, quem sou eu, porque esse vídeo aqui é obrigatório, tá? E qual que é melhor... E já fazer um exercício ali, identificar o ano que teve mais vendas, qual a melhor categoria de produto, tá? E é claro que eu deixei oculto aqui o link onde estão os materiais, tá bom? E aí, explorando o Power BI. Então, eu quero que você, antes do treinamento, explore o Power BI, tá? Porque você venha com dúvidas, tá? Dúvidas boas ali, né? Então, o que a gente tem aqui no Power BI? Eu quero que você decore. Claro que decorar treinando, tá? Executando. Aonde que eu crio o relatório, tá? É essa aba aqui. Essa aba lateral aqui do Power BI. Onde que eu visualizo meus dados, né? Em modelo de tabela. Onde que eu faço a modelagem. Esse aqui pode deixar para depois. Mas explora aqui o Power BI, explora o dado. Aqui no meu canal tem um vídeo muito bacana que é como baixar projetos gratuitos de Power BI para você treinar. Tá? Posso até deixar no link aqui depois também. Então, eu quero que você baixe um projeto e analise ele. Como que foi? O que tem ali? O que você está vendo? Tá? Então, eu quero que você tenha essa primeira familiaridade com o Power BI para no treinamento a gente focar mais na criação das coisas. Tá? Então, a gente tem o Power Query aqui. Eu quero que você aprenda a clicar aqui para abrir o Power Query. Tá? Acho que eu vou até deixar no link desse vídeo aqui o vídeo já de onde baixar essas bases. Eu já deixo um link aqui direto com as bases, algumas bases para você baixar e dar uma treinada, tá? Então, aqui é o Power Query, onde a gente vai fazer a transformação do dado. Aqui é onde a gente obtém os dados, né? Então, se você clicar aqui em obter dados, deixa eu abrir no meu Power BI aqui, ó, obter dados. Por exemplo, aqui ele traz uma lista dos mais utilizados aí que o Power BI recomenda. Mas se você abrir aqui, ó, olha a quantidade de dados que a gente tem, de conexões aqui, ó. Tá? Então, a gente tem tipos de arquivo,
tipo os bancos de dados, né? Quais os bancos de dados principais do mercado, tenho certeza que estão aqui. Microsoft Fabric, né? O que eu posso conectar e obter dado lá do Fabric. Olha que bacana isso aqui, ó. Você pode obter dado de um próprio Power BI já existente na sua empresa aí. Power Platform, né? Depois eu abro isso com vocês também. Ferramentas do Azure. Serviços online, tá? Olha quanta coisa aqui. E outros aqui, né? Enfim. Web, lista do SharePoint, Video Data. E uma coisa bem bacana aqui do Power BI é o quê? Você poder rodar coisas de ciência de dados aqui também, né? Não coisas pesadas, né? Mas script do R, script do Python, scripts em SQL dá para rodar aqui dentro também. Conexões com Big Data aqui, o Spark, tá? E outros a gente acaba falando no curso, tá bom? Então, realmente clicar aqui nas abinhas. O que tem aqui, ó? O que tem aqui dentro, né? Aqui eu não importei nenhum dado, né? Mas pratica, ó. Pega aqui, ó. Importa um Excel aqui para sua tela, tá? Importa um Excel aqui para você ver. Importei o Excel. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou ter aqui o meu Power Query, ó. Tá vendo aqui minha tela aqui, Power Query? Transformação dos dados aqui, ó. Clica aqui, ele vai abrir meu Power Query. Para fazer o ETL, o tratamento dos meus dados, tá? Bem bacana, né? O que mais que eu tenho aqui? Depois que você importa o dado, ele carrega aqui a sua tabela e aqui as suas colunas, tá? Então aqui, quando você clica em abrir aqui para pesquisar os campos, é onde ele vai exibir a sua tabela e as suas colunas, tá bom? E aqui os tipos de visuais que você vai plotar. Poxa, e se eu clicar aqui, ó, se tiver uma conta Pro, né? Dá para você baixar outros visuais aí do Marketplace. Tem diversos lá, enfim. Depois a gente abre no curso. Publicação, né? Depois que o projeto está pronto, onde que eu publico? Criação de medida. Depois eu vou até atualizar esse slide aqui. Como que eu crio uma medida DAX, né? É aqui que você cria a medida DAX. Tem algumas prontas aqui já, tá? Bem bacana, né? Sua página, onde está a sua página? Eu quero que você explore. Vou deixar o link aqui para você baixar isso, tá? Um projeto pronto aqui. Tá bom? E aí, se puder escolher uma habilidade, escolha não desistir. Tá bom? O que mais? Para finalizar aqui, então. Né? Uma dose diária de aprendizado em um tempo depois, né? Não, cada um tem seu tempo, né? Você vai ter um pouquinho de aprendizado cada dia, suas habilidades vão aumentar. Você aumentando a sua habilidade, você vai ser um profissional mais reconhecido no mercado. Vai ser um profissional mais valorizado no mercado, dentro da sua área aí também, onde você trabalha, dentro da sua empresa, tá? Então, parabéns por ter chegado até aqui. Você concluiu aqui o módulo obrigatório, o introdutório aqui do Power BI, tá? E lá no curso, vejo você lá. A gente já vai chegar com muita prática, tá? Prometo ali, muita prática, muita coisa bacana aí para agregar no seu conhecimento, você construir projetos aí bem bacanas também, tá? Então vejo você lá no treinamento. Parabéns por ter assistido, ter chegado até aqui. E continue investindo em você, tá? Não espere só do professor para aprender alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer uma aula, um curso e depois eu explorar o aprendizado, tá? Mas explore, baixe o Power BI, isso é obrigatório também, né? Baixa, que vou deixar no link aqui também algumas bases de dados aí de treino para Microsoft para você poder treinar, já abrir, fazer alguma coisinha, tenha um mínimo de familiaridade ali com o Power BI, tá? Então, o que eu espero de você no dia? Aqui, onde que eu abro o Power Query? Eu vou fazer esse questionário lá, já vou saber quem não abriu o Power BI aí antes do treinamento, tá? Então, onde que eu abro o Power Query? Eu vou fazer essa pergunta. Onde que eu vejo os dados ali, né? Tá? Então, poxa, mas eu tô fazendo o treinamento para eu aprender, tá? É óbvio que você vai aprender no treinamento, né? A gente vai evoluir muito no treinamento. Porém, o que você adquirir antes é seu.
É valioso para você, tá? Então faça isso, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, comenta aqui. Poxa, te vejo no curso, te vejo na aula, tá? Você do YouTube que mora em Sorocaba, voltando lá, tem um cupom YouTube20, tá? A página oficial tá aqui embaixo ou tá aqui no QR Code. Cadê o QR Code? Deixa eu voltar na tela do QR Code aqui. Tô no QR Code, cadê?